Deus, Santa Casa Santa. Olá! Um intrigante tema: julgamento e rejeição. Vos convido a uma íntima viagem. Lembram da mensagem de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos? Pois bem, não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só Deus tem o poder de julgar, porque Ele é o verdadeiro e justo. Pense bem antes de julgar o teu próximo, de fazer mau juízo dele. Sabes por quê? Com a medida com que medires, será medido. Julgarás, de certo, de maneira justa, sem considerar a pessoa na correção das faltas. O julgamento e a rejeição vivem em dúvidas desumanas, dispersando forças do coração e da mente, em círculo vicioso sem o devido proveito. Ao invés de julgar e rejeitar o teu irmão em Cristo, trabalha o seu espírito de prudência, de bom senso. A prudência é o amor que discerne o bem e que auxilia a marcha para Deus. Amas o Criador? Então amas primeiro o teu próximo. Não perca tempo, porque o tempo é ouro divino em vossas mãos a transformar o seu coração. O tempo suaviza as aflições e os desentendimentos, porque nos modificamos e nos tornamos outras pessoas. O homem evangelizado somente aprenderá a viver sabiamente, respeitando as diferenças que existem entre os seus semelhantes. Um dos fatos bastante comum ao ser humano é você conhecer a pessoa pela primeira vez e começar a julgá-la pela forma de comunicar, pelo corpo, roupas, cabelos, e naturalmente você passa a rejeitá-la sem a conhecer de verdade. Passa o tempo e certo dia você necessita de um favor dessa pessoa. O que acontece? Ela acaba te servindo com amor e desprendimento. Aí você retorna à consciência e descobre que julgou e rejeitou uma criatura de valores. Outro fato importante: você tem amigos sinceros e acaba te falando algumas verdades que você precisaria ouvir e que deve receber como benefício. Mas não, você prefere rejeitar esses amigos a admitir certas verdades. Essas atitudes negativas que julgam, rejeitam, vêm do seu espírito de rivalidade, disputa e individualidade. Sendo que o Pai te criou para viver em comunidade,
irmandade e companheirismo. Essa irmandade que falamos não é apenas ser amigo dos que comungam dos seus ideais. Não significa que seja a fusão completa de todos os sentimentos. É ajudar sempre aqueles que estão passando por dificuldades, sem pedir nada em troca. O prazer de ajudar, por ajudar, é o que nos torna verdadeiros companheiros do beneficiado. Como fala nessa mensagem, somos os guardiães do nosso irmão, presos uns aos outros por um ato de divina criação, pela fraternidade. Enfim, não reproves antes de teres examinados. Indaga primeiro, depois julga. Graças a Deus. Nos idos tempos, Confúcio já dizia: não fales bem de ti aos outros, pois não os convencerá. Não fales mal, pois te julgarão muito pior do que és. Que coisa, não? A propósito, vamos examinar a nossa consciência e pela nossa intuição vamos lembrar da mensagem de Jesus. Aquele que diz que se estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembram disso? Do Evangelho? Que está lá em Mateus. Na mensagem intrigante, que vale a pena até ressaltar. Naquela época, aquele momento tão difícil, onde as pessoas queriam amar, entender o que era o amor, o bem, e tinham dificuldades ainda. Talvez porque o orgulho falaria mais caro em seus corações. Ou talvez porque se achavam um povo escolhido. Ou pelo dogma da própria fé que tinham, pela crença fervorosa de um único Deus, respeitável por isso, por graças aos hebreus. Esse Deus único ecoa em nosso coração, é o Criador do universo. E naquele momento os fariseus, os escribas, apresentaram a Jesus, que segundo eles haviam julgado de tê-la pego em adultério. E o Cristo silencioso examinou as almas e as consciências daqueles que sabiam que queria testá-lo, porque o Cristo sempre dizia que eles eram hipócritas, porque vinham com lições que ele mesmo havia permitido na vinda de Moisés ao mundo, trazer a mensagem de único Deus. E então o Cristo, examinando aquele momento, porque eles queriam testá-lo, uma vez que apresentaram, porque a lei de Moisés diz que a adultéria tem que ser lapidada, apedrejada. E sabiamente o Cristo, no silêncio do amor e do coração, olhou-os. E como estava agachado escrevendo na areia, levantou-se e olhou a cada um. E viu aquela irmã curvada, humilhada diante daqueles impropérios, onde indagar o Senhor, na lei de Moisés diz que se alguém pegasse em adultério, a mulher que pegasse em adultério deveria ser apedrejada. O que o Senhor diz? O Cristo, com todo o seu amor misericordioso e toda caridade, pronunciou:
aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os escribas e fariseus que estavam ali para condenar com pedra na mão, deixaram cair de suas mãos. E um a um foi saindo. E o Cristo, amorável, acolheu aquela que estava curvada diante das acusações. Apegou-a, olhou com ternura aos seus olhos e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela respondeu: foram embora, Senhor. Pois então, não sou eu que te acusarei. Vá e não peques mais. Que linda mensagem, irmãos, profunda, que fica aqui, essa mensagem de amor. Um dia tornaremos os bem-aventurados de misericórdia, porque esse é o caminho de todos nós. Julgar e rejeitar não nos cabe, que primeiro o exame temos que fazer a nós. E pela lamparina da justiça que o nosso coração possa apontar e a bússola da consciência possa discernir, é que saberemos dizer sim ou não, julgar ou não. Fica essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também do nosso querido e amado, humilde irmão José Tadeu, que pelo Espírito Lázaro, do livro Tempo, o Despertador de Almas, nos traz essa singela e tão profunda reflexão do julgamento e rejeição. Que o Senhor da vida nos abençoe e que seu amor derrame sobre cada um do que ouve e sente nas singelas palavras e a mensagem do Evangelho, seja tocados no coração de cada um, a ponto de adormecê-los e com a música, esse mantra, onde convida do Jardim de Maria flores a cair como pétalas cristalinas sobre vossas almas, e lhes dar o repouso tranquilo e sereno para o despertar de um lindo e radiante dia que virá. Sob a proteção de nosso Senhor Jesus e do anjo de luz que vos guarda e vos protege, tenham bons sonhos e bons desdobramentos, e que a visita divina vos encoraje e vos fortaleça na caminhada infinita de nossas redenções. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas. E a terra seja tomada de homens, propalando a paz. AEL, Assistência Espírita Evangelho de Luz, vibrante na sua dimensão espiritual, vos acolhe e vos reúne em torno do Cristo e do Evangelho divino, que reeduca, anima e fortalece. Medique-se desta seiva.